Vamos falar de arcabouço fiscal? Vamos falar de arcabouço fiscal? 89 dias de governo, 89 dias de governo, e nós temos um arcabouço fiscal proposto, porque quem vai aprovar o texto é o Congresso Nacional, por lei complementar. Precisa de pelo menos 257 deputados, 41 senadores. O texto é bom, o mercado reagiu bem. Aliás, o texto está à direita do Reinaldo Azevedo, que ainda se quer um liberal. É que tem uns liberais muito ruins no Brasil, também não me junto com essa gente. O texto é até mais mercadista. Sabe o que é engraçado, Bob? Certa reação, porque esperavam um texto daqueles assim que eles sairiam babando de ódio. Olha, tal. E não. E não é. Vi gente em silêncio texto... hoje, viu? Sim. Não, aí, e alguns tentando comentar, assim, procurando encontrar o que atacar no texto e não encontravam. Olha, eu quero que você entenda aqui, parece conversa muito abstrata, muito coisa assim de teoria e tal, mas é importante você entender, e sempre as pessoas gostam desse programa porque a gente não barateia as coisas, a gente explica as coisas, né? O que é que os liberais, o que é que a chamada direita critica muito no chamado pensamento de esquerda, na área de economia? A esquerda teria, como regra, uma proximidade com o pensamento, a esquerda democrática, né? Com o pensamento keynesiano do Keynes, que prevê o seguinte: Bob Furuia, nos momentos de crise, nós vivemos um momento de crise, baixo crescimento e tal, vamos fazer o seguinte, vamos botar o Estado para bombar a economia, tá? Gastar, né? Gastar, Investir, para a economia crescer, para gerar emprego, que é o que se chama a ação, tem um nome, anticíclica. Os mercados têm horror disso. Tem horror. Isso é pavoroso, isso é contra o mercado e tal. Keynes salvou o mundo na hora certa, mas eles não gostam. Eles acham que o Keynes, eles se consideram melhor do que Keynes. Aliás, eu vi algumas pessoas fazendo críticas, né? Ao Stiglitz esteve aqui também, assim, gente que deveria lavar a boca até antes de falar o nome, mas ali, toda cheia de sapiência, atacando grandes pensadores. E se imaginava que o PT, o governo, pudesse apresentar uma coisa assim: vamos botar o Estado para bombar a economia, dane-se o gasto, dane-se a dívida, dane-se tudo. E não é isso. O governo fez uma proposta, vamos ver o que o Congresso vai aprovar, que é até o contrário disso. Se a economia crescer, se gasta mais. Isto é, se a receita crescer, você gasta mais. Se a receita crescer menos, você gasta menos. Você não põe o Estado para compensar essas coisas. E aí sim, caso sobre uma reserva, guarda ali porque você pode usar no momento de crise. Mas em regra é assim: mais receita, mais gasto. Menos receita, menos gasto. Isso pode ser tudo, menos esquerdista. Isso é uma receita liberal. Liberal. Meus amigos de esquerda estão bravos com a proposta. Encontrei um ontem à noite num evento. Eu mesmo sou um pouco mais à esquerda do que essa proposta. Mas vamos entender a proposta, vamos lá, vai. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, divulgaram hoje detalhes do novo arcabouço fiscal, a regra que vai substituir o teto de gastos. Como a gente adiantou aqui, Reinaldo, a proposta prevê zerar o déficit primário no primeiro ano, prevê um superávit primário de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. A proposta prevê que a cada ano o crescimento máximo das despesas corresponda a 70% do crescimento da receita primária, ou seja, da arrecadação
arrecadação do governo com impostos e transferências. E aí entra uma segunda regra. Mesmo que a arrecadação aumente muito, o governo terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda vai variar entre 0,6% e 2,5% de crescimento real da despesa, ou seja, considerada a inflação do período. Desconsiderada, a inflação do período. Segundo o ministro Fernando Haddad, isso vai garantir um colchão para períodos de crise na economia. A gente separou um trechinho do vídeo dele. Tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro, você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Esse é um aspecto anticíclico, e aqui eu chamo os economistas, esse é um aspecto anticíclico do pacote que essencialmente é pró-cíclico. Hein, Reinaldo? É pró-ciclo. A receita aumenta, eu gasto mais. A receita diminui, eu gasto menos. Certo? Uhum. Se a receita... Agora, atenção, eu tenho um limite para gastar mais, aí sim. Tendo esse limite para gastar mais, não importa quanto cresça a receita, o que passar dos 70% eu vou guardar. Uma parte eu abato a dívida pública e a outra parte eu guardo para os momentos difíceis. E isso é anticíclico. O momento é difícil, eu estou com dinheiro aqui. E vou usar. Vamos a detalhes, porque aí fica mais claro. Vai lá. Vamos lá. Que é bom que você entenda direito o que está aqui. Vai lá. Vamos em tópicos então, Rei. A Lari trouxe para a gente então essa trava para gastos, né? Despesas que vão crescer, vão precisar, né? Deverão crescer abaixo da expansão das receitas. Gastos só poderão subir o equivalente a até 70% da variação da receita. Para um pouquinho, Bob, vamos dar exemplo. Digamos que a receita cresça 5%. Uhum. Receita cresceu 5%. Quanto é que pode crescer a despesa? 3,5%. Isso. Ok? Uhum. 70% de 5%. E por que não cresce 100%? Porque isso que falta, esses 30%, uma parte abate a dívida pública e outra parte você guarda. Digamos assim, no colchão. Isso. Para gastar no caso de você ter uma situação muito difícil no país. Vai lá, dá o período. Isso, e quando a gente fala em receita, qual período vai ser apurado? Entre julho de um ano e junho do ano seguinte, né? Já que o orçamento, essa proposta, é enviada sempre em agosto. 2024, por exemplo, receita considerada será entre julho de 2022 e junho deste ano 2023. Vamos pro próximo? Tá claro? Vamos lá. Vai. Vamos lá, agora em relação aos gastos, que a Lari também trouxe pra gente já aqui, ó. Haverá uma banda para o crescimento real das despesas, independentemente do comportamento de arrecadação. Despesas sempre crescerão entre 0,6% e 2,5% ao ano, acima da inflação. E é isso que alguns extremistas de direita da economia estão reclamando. Porque é o seguinte, sempre considerando o crescimento da receita. Sempre considerando o crescimento da receita. Então vamos lá, haverá uma banda para o crescimento real de despesa em relação à receita. Pelo menos 0,6% de crescimento, porque se não tiver nem isso, o Estado começa a ser depauperado. E no máximo 2,5%. No máximo 2,5% vai ser o aumento. Então também aqui, vai lá, eu falei, cresce 5%, então 3,5%. Não, vai ser 2,5%. O resto guarda. E usa para bater dívida pública. Então você nem terá uma expansão elevadíssima da despesa, no caso de ter um crescimento formidável de receita, mas também não se depaupera o Estado estabelecendo ali um piso. Está correto, é bom.
E acho que o mercado achou bom também, considerando a reação. Tem banda para as metas de superávit. Sim, superávit primário nós já vimos. Então vamos lá. Vai zerar a ideia. O superávit esse ano, ou o déficit esse ano, vai ser coisa de 1%, talvez 0,75%. Agora, o previsto é 95 bilhões. Vocês se lembram no ano passado que falavam que o déficit ia ser até de 260 bilhões? Gente fazendo terrorismo. A ideia é no ano que vem zerar. Então é zero. 2025 tem um superávit primário de 0,5% do PIB, 2026 de 1% do PIB. Só que tem uma banda de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Tá? E se não conseguir, Bob, os 60, e se não conseguir, então não, vamos lá, a gente vai crescer no máximo 70%, né? A despesa vai crescer no máximo 70%, correspondente a 70% do que crescer a receita. E se for mais, e se não conseguir ficar nesse limite, no ano seguinte cai para 50%. Então isso impõe, de algum jeito, a necessidade de controlar gastos. Tem mais um dado aí, importante. E eu já vi gente do mercado que não está a fim de sabotar o governo, realmente atenta a esse aspecto. A saúde tem de ter pelo menos 15% da receita corrente líquida. É constitucional, tem que ser uma emenda constitucional para mudar isso. E a educação, 18%. Ora, Bob e Larissa, se a receita corrente líquida sobe, evidentemente sobe também o orçamento de saúde e educação. E eles não estão sujeitos a esse limite. Se eles não estão sujeitos ao limite dos 70%, o que isso quer dizer? Que as outras despesas terão de necessariamente crescer menos. Você tem aí já um mecanismo de controle de despesa. E o governo vai fazer um pacote para tentar arrecadar mais. Né? Espero que consiga. Tem espaço para isso. Né? O Haddad falou, não vai ter aumento de impostos. Vai lá. O ministro Haddad afirmou também que o governo federal não pretende criar novos tributos ou aumentar a alíquota dos impostos existentes. O ministro, no entanto, reconheceu que a equipe econômica vai buscar recompor a arrecadação cobrando de setores mais abastados ou que atualmente não são tributados. Para ele, se quem atualmente não paga impostos passar a pagar, pode haver redução nos juros. A gente também tem um trechinho do vídeo. Esse plano tem um pressuposto. Porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que viram o arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer quem não paga imposto, pagar. E está certo. E está certo. Tem que fazer quem não paga imposto pagar. E tem que acabar com algumas desonerações que estão por aí. Não a da Folha, já falou que não. Mas tem alguns setores que têm privilégios fiscais que tem que chegar ao fim para aumentar a arrecadação. O pacote, a proposta é consistente. Agora, vai depender também do que acontecer no Congresso. A Simone Tebet se manifestou. Vai lá. Isso, ministra do Planejamento, que estava também nessa coletiva, disse que a nova regra fiscal é crível e tem flexibilidade para garantir o cumprimento dela. Afirmou que o novo arcabouço oferece pela primeira vez a possibilidade de alocar recursos com uma visão de médio prazo, né? Olhando o orçamento para os próximos 4 anos. Separamos também um trechinho do que disse a ministra Tebet.
Que esta regra fiscal ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite, a partir daí, que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso, se for da vontade do Congresso Nacional, em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Bom, ótimo, eu acho que sim, o texto é bom. E o mercado, embora muita gente tenha criticado, vocês estão com os números aí já fechados, né? Achem aí bolsa e dólar. Embora, não, muita crítica, não sei, não entendi direito, tal, mas qual foi o resultado final do dia aí, vai? Alta da Bolsa, índice Ibovespa de 1,89%, ficou acima dos 100 mil pontos, né, 103.713, e o dólar teve queda de 0,73, fechou a R$ 5,09. Sim, tem muita coisa ainda a ser esclarecida na proposta. Agora, insista-se, e insisto, esse texto terá de passar pelo Congresso. É o Congresso que vai dar a forma final do chamado novo arcabouço fiscal. Aplaudo sim o governo. Sabe quando a PEC estabeleceu como limite para apresentar o novo arcabouço fiscal? 31 de agosto. Está sendo apresentado no dia 30 de março. E teve banana por aí que falou que que o governo adiou a apresentação. Com 89 dias de governo, nós temos uma proposta de arcabouço fiscal, nós temos a retomada do Bolsa Família no modo correto, nós temos a recriação do Minha Casa Minha Vida, nós temos a volta do Mais Médicos, o plano de compra de alimentos, enfim, de aquisição de alimentos. Acho que com 89 dias de governo, menos de 3 meses, se fez muito mais do que muita gente acreditava. E o Arthur Lira afirmou, né, hoje, que a apresentação pela equipe econômica da proposta é um bom começo e que a Câmara vai trabalhar para aprovar a nova regra fiscal já no mês de abril. Né? Tomara que consiga, porque isso pode melhorar muito a situação no Brasil.